o Sampaio Show, o mais novo talk show da Serra Gaúcha. Gravado nos estúdios Um Quarto, em Caxias do Sul. Apresentado pelo comediante e criador de conteúdo Gabriel Sampaio. Recebendo a ativista da causa animal e digital influencer Regiane Heck. E as profissionais da saúde mental Nadab Pitts e Vivian Lima, falando sobre TDAH. E ainda stand-up comedy com Wellington Lescano. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela presença de todos. Essa noite aqui é especial. É especial. Essa noite aqui é uma concretização de algo que foi pensado, assim, mais ou menos um ano. Eu lembro que era meio do carnaval, eu pensei, eu acho que no meu aniversário eu vou fazer o primeiro Sampaio Show. Porque, por acaso, quem está aqui não sabe, nas redes sociais já fazem anos que todas as redes sociais eu sou Gabriel Sampaio Show. Esse é o meu nome nas redes sociais. E eu fiz esse nome simplesmente porque não tinha outro. Gabriel Sampaio é um nome extremamente comum no Brasil. Tem até cantor sertanejo gospel chamado Gabriel Sampaio. Aí eu disse, eu faço show, eu vou botar show, né? Mas eu comecei a visualizar esse outro formato de show, assim, né? Inclusive, o amigo ali que está ali com a câmera, ele estava junto quando eu dei essa ideia. Ele não vai lembrar, porque, como eu falei, foi no meio do carnaval, né? Mas, assim, então, pense, faz quase um ano que eu tive essa ideia. Passei um ano organizando tudo isso? Não. Foi tudo feito no último mês. E quando eu digo feito no último mês, eu quero dizer que eu só marquei a data, um mês atrás. Porque foi tudo feito, de fato, nessa semana. E quando eu quero dizer essa semana, eu quero dizer que, de fato, a reunião com as convidadas foi terça-feira. E o que eu estou falando hoje eu escrevi ontem. Mas é bom pensar adiantado, né? Por causa desse... A minha base artística ela é a comédia, né? Faz um tempo já que eu faço comédia. Só que eu sou mais do que isso, né? Eu faço muitas coisas. Eu crio conteúdo para a internet, né? Eu sempre gosto de comunicar também, além de fazer rir, assim. Então, na verdade, eu falei que minha base é comédia. Na verdade, a minha base é a fala. Sempre foi a fala. Falar sempre fez parte da minha identidade, para o terror dos meus professores. Então, por isso que no meu conteúdo até eu sempre falo e gosto de trazer conversas também, com a minha arte, criar uma plataforma para poder conversar sobre determinados assuntos. E essa é a ideia de um talk show, né? Inclusive, eu estou sentado, porque essa basicamente é a diferença de um talk show para um stand-up comedy, né? Porque eu estou sentado e não estou em pé. Usar essa arte para criar essas plataformas, para falar sobre esses assuntos, né? Dar um pouco de atenção para esses assuntos que eu acho importantes. Atenção é algo que nem todo mundo tem. Inclusive, assim, a gente hoje em dia está muito na boca do povo, né? Uma das questões. Saúde mental é um assunto que eu sempre falo e é um dos assuntos que eu quis trazer no primeiro programa, assim. E um dos assuntos que eu acho que está muito popular hoje em dia realmente é a questão da atenção, né? O transtorno do déficit de atenção, né? Que é o TDAH, que muita gente acha que tem, e tem gente que pode ter e não sabe que tem, e tem gente que talvez tenha e não acha que tem, e tem gente que não acha que tem e também não sabe que tem. É uma loucura. Depois vocês vão ver, vou ter especialistas aqui falando, assim. Mas esse assunto é importante para mim. Por muito tempo eu achei que eu tinha. Eu achei que eu tinha alguma questão realmente médica, assim, de atenção, sabe? Porque desde a escola era muito difícil de me concentrar. Muito difícil de me concentrar. Tanto que eu ia estudar, assim, por exemplo, eu lembro que eu perdi a atenção estudando. Eu tinha que já disfarçar para minha mãe, porque eu sabia que ia perceber que eu não estava mais estudando, né? Eu lembro que eu ia para o computador para fazer pesquisa. Eu abri o livro na frente do computador e já abri uma página do Wikipedia, assim, do Zumbi dos Palmares, por exemplo. E deixava lá. Para se ela chegasse e eu estivesse fazendo outra coisa, não, está aqui o Zumbi dos Palmares. A parte mais complicada é que a minha mãe também não tinha uma atenção muito boa. Porque a página era Zumbi dos Palmares, mas o livro era de matemática.
E isso é algo que a gente vai falar também hoje, essa questão como, às vezes, a gente não percebe que tem a questão, porque as pessoas à nossa volta também têm uma questão muito importante. Enfim, eu estou falando isso tudo, estou chamando a atenção de vocês por fato de atenção, porque é por causa disso que eu falei, por causa desse assunto muito importante sobre saúde mental, que é o transtorno de déficit de atenção. E, como eu disse, tem especialistas aqui. Vocês acreditam que... Ah, não, olha só, eu ia dizer que eu cortei um negócio, mas está aqui embaixo. Não, isso aqui é muito legal, né? Sempre vendo nos programas, você pensa, por que esse cartãozinho? É só para fazer propaganda do show? Não, é para você não esquecer realmente o que a pessoa vai falar. Não é uma especialista, é 2 especialistas. Uma delas é mãe, psicóloga, especialista em neuropsicologia, especializando em altas habilidades e superdotação, não vai ser um assunto de hoje. Formada em TCC, que não é o trabalho da faculdade, gente, é terapia cognitivo-comportamental. E fundadora do Centro de Desenvolvimento Humano Neuroespaço. Ela também trabalha, então, com transtornos de neurodesenvolvimento, como TDAH, autismo e dificuldade de aprendizagem. Eu tive várias dificuldades de aprendizagem. E a outra também é mãe. Também é psicóloga, é pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e psicologia escolar, ministra cursos e palestras para pais e professores sobre infância e vive com TDAH. Então, eu quero que vocês recebam com muitos aplausos as primeiras entrevistadas da noite, Vivian Rodrigues Lima e Nadab Pitts. Por favor, venham para o palco. Fiquem à vontade. Apertar o botãozinho para ligar o microfone. Está funcionando? Sim. Tá funcionando? Oi. Oi. Tá. Primeira pergunta vai para Nadab. Você foi estudar psicologia, Nadab, porque seus pais te chamaram de Nadab? Como diria Freud, tudo é culpa da mãe. Da mãe. O pai se safa. Foi ela que escolheu o nome, então a culpa é dela. A culpa é dela. Isso. Ela não sabia o que ia causar em você depois. Não, mas tu sabe que ao mesmo tempo, eu brinco que é o marketing positivo e negativo, né? A Nadab. Ah, Nadab. Ah, Nadab. Então, não tem como me esconder. Não tem, ainda mais com esse cabelo, né? E é a Nadab do cabelo vermelho. A Nadab do cabelo vermelho. Se alguém não sabe qual Nadab a gente estava falando, né? Pensaram, mas qual Nadab? Vamos especificar? É a do cabelo vermelho. Ó, em Caxias, eu acho que eu sou a única. Acredito que sim. Espero, né? A Vivian não teve esse problema. Não, nenhum. Isso. Antes da gente entrar, vocês estudaram juntas, né? Sim. A gente se amava na faculdade. Já começou assim, gente? Na verdade, assim, né? Enfim. Mas eu tô curioso porque a relação de opostos que a gente trouxe aqui, né? A gente tem um cabelo vermelho, né? Toda essa chamas trazendo e Nossa Senhora do lado. Mas isso retrata bem a questão da faculdade. A relação de vocês é mais ou menos assim. Não, tu acha que quem sentava na frente e quem sentava atrás? Quem? Quem que falava pelos cotovelos? Eu acho que a Vivian não calava a boca, hein? Claro, é óbvio. Tá se segurando até agora, inclusive. Não, então acho que assim, vamos deixar a Vivian se ambientar um pouquinho mais, como está sendo no centro da atenção das pessoas. Vamos falar com a Nadab. Então, que a Nadab, além de trabalhar com TDAH, trabalha com TDAH, né? Literalmente. Então, como é que é isso de realmente você está tratando pessoas com isso enquanto você está se tratando disso também? É bem engraçado, a gente quebra metade do consultório, né? Porque o TDAH é desastrado. Então, é muito engraçado, porque daí a criança derruba alguma coisa, eu derrubo junto. Então, né, a gente... Já causa uma identificação. E com certeza, Uhum. com certeza. Né? Então, é curioso, porque, claro, né, o psicólogo tem toda a questão de empatia. Mas
Com o diagnóstico, né, eu literalmente sinto na pele o que é aquilo ali. Sim, quando ele descreve alguma coisa, tu já sabe, tu já consegue, do teu próprio ponto de vista, compreender o que ele está falando. Total. Né? Então, isso até... né, eu tenho TDAH, mas tenho uma ótima memória. Claro, para aquilo que... né, Que tu lembra. também. Aquilo que me interessa, né? Aquilo que interessa. Uhum. Isso é comum no TDAH. Sim. Hiperfoco. Hiperfoco. E falam muito desse tal de hiperfoco, assim, né? Tu consegue explicar meio rapidamente o que significa o hiperfoco? É aquilo que tu gosta muito, faz muito bem e não consegue parar de fazer aquilo. Meu hiperfoco é bebida, então. Tu sabe que TDAH tem grande chance de ter dependência química, né? Não, mas sabe que só para deixar claro, eu falei... É um assunto interessante que eu realmente, desde criança, eu tive problema de atenção, eu achava que eu tinha, mas recentemente eu fui ser testado. Eu preciso saber se eu tenho TDAH, eu achava que podia até ser autista, então eu fui testar para isso. Resultado, tanto para TDAH e para autismo deu negativo, né? O diagnóstico deu não, tu é só estranho mesmo. Não vou deixar, né, essa passar. Mas dependência química não foi descartado. Não diria uma dependência, assim, né? É uma relação bem amigável só. Olha só, eu acho que mudar de assunto vai ser bom para... Porque você falou, quando a gente estava conversando, você falou muito sobre ser TDAH. E existe a questão sobre você ter TDAH ou ser TDAH. Existe diferença entre as duas coisas? Ou você é ou você tem o transtorno? Vivi, fala tu que é mais bonito. Ser ou não ser, eis a questão. Tô brincando. Cheguei. Não, mas a gente falou justamente isso, né, no nosso debate. Ser ou não ser, eis a questão. Quando a gente fala do ser, né, agora ali no processo de transtornos mentais, eu acho que o ser diz muito aquilo que eu sou naquele momento ou como eu serei, algo talvez mais relacionado à personalidade. Quando a gente fala de um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente vai falar que a gente tem características daquele transtorno. Porque, como a gente falou também, né, tem relação com o espectro. Eu posso ter TDAH, você tem TDAH, mas nós não somos o TDAH. Cada um vai agir de uma forma diferente. Diferente. Porque hoje o que a gente vê muito? A gente vai nas redes sociais aqueles perfis sobre TDAH e eles começam a fazer meme. Então, é um problema muito sério que afeta a vida das pessoas, mas aí na internet vira aquele meme que TDAH é assim e coloca todo mundo no pacotinho. E sendo que a individualidade ainda importa, né? A personalidade de cada pessoa ainda vai refletir em como o TDAH se manifesta, né? Sim, com certeza. E, né, porque o que acontece, né? Que nem a Vivi estava falando, viu como ela fala bonito? Viu? Eu fingi que eu entendi tudo. Né? Mas, viu, ó, dispersando, né? TDAH, né? Viajando. Mas o quanto que isso... Não me dispersa, por favor. Qual que é teu hiperfoco para a gente ajudar aqui que a gente faz? Meu hiperfoco é trabalhar. É trabalhar. Então, finge que tá me atendendo aqui. Então, fala, finge que eu tenho um problema com bebida, por exemplo. Por causa do TDAH. Bom, né? Então, até juntando todas as questões aí que tu trouxe, né? Eu brinco, né, porque as pessoas falam, então tu tem TDAH e tu não tá prestando atenção no que a pessoa tá te falando. Eu tô, mas eu tô prestando atenção em ti e tô prestando atenção no que tem aqui do meu lado também. Tá? Só que o que acontece? Às vezes, quando chama um pouco mais a atenção do lado, eu vou para cá e opa, o que eu... Onde eu estava? Né? E aí já não entende nada. Isso. Sim. Deve ser legal, né? Tá. Mas, na questão do atendimento psicológico, é muito curioso, porque realmente eu entro na história do paciente. Então, cara,
Eu lembro, às vezes o paciente olha para mim, Nadab, não sei se tu lembra, tal coisa. Eu disse, sim, eu lembro. E assim, assado, não sei o que, parará. E ela, nossa, mas eu te falei isso faz 2 anos. Eu disse, sim. Teus ex devem ter sofrido, então. Sim. Né? Que maldade, está sendo gravado. Não, vamos para a próxima pergunta, então. Eu vou pontuar isso que a Nadab falou, né? Que muitos falam, poxa, mas ele é tão atento, ele é tão concentrado naquilo que ele faz, com certeza não é TDAH. Não, né? Aquilo que gera muita motivação vai gerar um hiperfoco, porque o TDAH ele vai falar muito sobre a falta de motivação. Se eu não tenho motivação, eu não tenho atenção. Se eu não tenho atenção, dificilmente eu vou conseguir, né, armazenar as informações. E memória, a gente fala de aprendizagem. Então, eu esqueço, eu não aprendo. Mas não tem nada a ver com inteligência, que vocês tinham comentado ali no início. Antigamente se falava, né, que uma criança, um adulto com TDAH era uma pessoa que tinha uma dificuldade de aprendizagem, ou que tinha uma inteligência mais rebaixada. Hoje já se sabe que não. E sim, existe a dupla excepcionalidade. Existe o quê? Dupla excepcionalidade. A dupla O que é excepcionalidade, isso? pessoal. O que é isso? Ter TDAH, mas ter altas habilidades também. Então a pessoa ela é muito inteligente, consegue fazer várias coisas, só não consegue focar em fazer nada, então, no fim das contas, não... Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Quem sabe esse é o meu problema, né? Nunca consegui fazer nada porque eu tenho super personalidade. Quem sabe? A gente segue na busca para ser quem tu é e se encaixar, né? Exatamente. No meio. Isso. É isso, então é isso, gente. Sou um gênio, é a resposta. Mas então, vamos dizer que eu tô aqui, 35 anos, né? Fazendo hoje 35 anos, e ainda não tenho diagnóstico. Ainda não tenho, porque a gente fala muito em criança, né? Como que vai se dizer essa pessoa tem ou não? Bom, falo daí um pouquinho da minha experiência, né? Eu fui diagnosticada adulta, depois da faculdade. Então, um dos dilemas era, como assim? Eu fiz uma faculdade, fiz pós-graduação e eu tenho TDAH? Não, mas eu não sou burra. Ou sou? Espera aí, eu sou uma fraude, né? Isso, então, tu quer dizer, tu sempre tirou notas boas? Não. Não. Então, já estamos chegando no ponto. Porque entra a questão do hiperfoco. Quando eu queria, na minha cabeça, né, quando eu me dedicava, eu ia super bem. Aquilo que não me interessava, precisa de 6 para passar? Vou tirar 6. Olha só. Deve ser bom isso. Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Tá, então. Mas tu disse que foi durante toda a faculdade que você não percebeu. O que foi te fazer dizer não? Na verdade, assim, daí a gente entra, assim, que eu via, né, e sentia alguns sintomas, porém, é aquela história de tu olhar para o teu semelhante, tua mãe, pobre da minha mãe, né? E eu dizia assim, não, mas ela também é assim, né? E daí, tipo, não, tá, ok. Não, mas quando eu me dedico, eu consigo tirar uma nota boa. Não, eu faço várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma qualidade, né? E aí tu está dizendo que sempre se compara com a tua mãe, porque ela tinha esse padrão de comportamento, dizer isso não pode ser um transtorno, porque minha mãe Sim. é assim também. Tanto que, né, quando eu fui falar para minha mãe, e eu cheguei bem com a questão, assim, que não sei se vocês notaram o quanto eu me mexo, né? Então, dá para perceber que é do tipo hiperativo, né? Vá, né? A pessoa que não para quieta. E, gente, sério, não é assim o tempo todo. É difícil. Não me amarre, pelo amor de Deus. Me mate antes. Né? Não é esse tipo de show. Não. Enfim. E quando eu fui falar para minha mãe, mãe, eu acho que eu posso ter hiperatividade e tal. Só que isso eu já tinha falado com a minha psicóloga, eu já tinha ido em neurologista, eu já tinha, né, buscado as informações. Ela soltou a seguinte frase para mim. Mas todos nós somos assim.
Eu disse, chegou no ponto que eu queria chegar. Na verdade, tu é hiperativa. Quando eu fui falar para minha mãe também, quando eu estava desconfiando, eu falei, mãe, eu acho que eu tenho TDAH porque eu não presto atenção nas pessoas. Ela falou, quê? Para mim, um dos pontos mais curiosos que eu quero saber, assim, que eu acho que agora é que a Vivian que vai saber dizer para a gente. Existe uma questão, a pessoa, ela nasce, está ali no cérebro, é uma formação, é um jeito de funcionar. O que é que diz, definitivamente, se a pessoa tem ou não esse transtorno? Excelente pergunta. Eu sou neuropsicóloga, como tu comentaste, então muitas pessoas me procuram para fazer a avaliação neuropsicológica para diagnóstico de TDAH. A avaliação, ela não vai somente fechar um diagnóstico, ela vai traçar o perfil da pessoa. O que significa? Qualquer transtorno, a gente vai fazer uma observação clínica, história pregressa, e sim, acompanhar o desenvolvimento daquela pessoa, né, conforme relatos, e, através dos testes, poder mensurar ou não quais são as habilidades e as defasagens. O que eu quero dizer com isso? Entendeu? Processou? Agora traduz para a gente. Que aí, o diagnóstico do TDAH, ele é clínico. É clínico. Ele é clínico. Qualquer profissional experiente que conheça realmente que é um transtorno neurobiológico, ou seja, há um prejuízo, né, na forma como esse cérebro está processando essas informações, ele vai conseguir definir se tem o TDAH ou não. Okay. Acontece que o TDAH ele tem muitas comorbidades. TDAH não é só déficit de atenção. Então, comorbidade não teve só no Covid, então tem outras situações. Muitas. Vamos ver, a gente saúde aprendeu mental, essa palavra então, faz 2 anos no máximo, né? A gente não conhecia antes. Então, o que é uma comorbidade? Vamos Exato. passo a passo. Eu posso ter TDAH e ser ansioso, ou melhor, ter um transtorno de ansiedade. Eu posso ter TDAH e ter um transtorno de personalidade. O que vai fazer com que eu tenha um transtorno mais uma comorbidade, vai agravar os sintomas do TDAH. Ou seja, eu posso chegar no consultório porque eu estou com uma dificuldade atencional no meu trabalho. E, na verdade, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu não estou conseguindo gerenciar o tempo, as coisas não estão acontecendo. E ali, no exame clínico, né, na situação, conversando ali com o médico, ele começa a descobrir que tu está dormindo mal, você está estressado, você recém trocou de trabalho, você não tinha esses sintomas ao longo do seu desenvolvimento, porque o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, então os sinais e características têm que ter aparecido antes dos 12 anos de idade. Tem que ter aparecido. Tem que ter aparecido antes dos 12 anos de idade. Não é Covid para pegar. Não pega. Não pega. Então, é que tá. A pergunta que eu queria chegar é essa, justamente o seguinte. Como é que tem gente que descobre... Eu tentei fazer a pergunta antes e eu não formulei bem. Eu peço perdão. Então, como é que tem gente que chega na fase adulta e aí que descobre? Aí pensa, mas peguei agora, desenvolvi. Não desenvolveu. Não, ela passou, então, alguma coisa no ambiente dela, que passou a pressionar ela de determinadas maneiras e aí os sintomas começaram a aparecer mais. Exato. Ela sempre foi mais desatenta, pode ter tido ou não a hiperatividade, porque a gente pode falar do tipo desatento ou do tipo combinado, né? E ela foi dando conta. Os pais davam conta, os pais auxiliavam com estratégias, os professores auxiliavam com estratégias, o ambiente de trabalho não hiperdemandava, até que, de repente, essa pessoa vira mãe. A demanda aumenta. Vira mãe porque a Nadab, né, descobriu o TDAH depois que realmente teve uma demanda muito grande. E aquilo que até então ela estava dando conta, era desatenta, mas dava conta, gerenciava, né? Chegou no momento que ela não conseguiu mais. E aí, neste momento, que as pessoas acabam buscando o diagnóstico, quando elas veem que elas não estão mais dando conta e começam a se questionar se essas dificuldades já não vinham de antes. Aí começam a lembrar das dificuldades de aprendizagem, de relacionamentos. E a gente tem hoje em dia um agravante muito sério, que é, de fato, o mundo, né? Que provoca a gente dessa maneira. A gente tem que trabalhar tantas horas por dia, com tanto foco todo o tempo, assim, então... Pessoas nessa situação acabam sendo provocadas dessa maneira. Então, ao mesmo tempo, muita gente acredita que tem, enquanto que, na verdade, está só num ambiente que não é saudável, e outras pessoas é justamente por estar nesse ambiente que, não, peraí, estou respondendo ainda pior que todo mundo.
A Vivian até falou ali, né, da questão da maternidade, porque o que acaba acontecendo, né? Tu acha, é a doce ilusão do ser humano de achar que a gente tem controle das coisas, né? E olha que legal, né? A pandemia mostrou pra gente que a gente não tem controle, e eu engravidei na pandemia. Olha que coisa linda. É uma comorbidade que não está planejando, né? Bem isso, né? E o que acontece, né? Eu, com as minhas dificuldades, que sempre tive, ok. Mas quando tu tem uma criança que ela demanda atenção, não é assim, beleza, eu sou produtiva agora, 1h da tarde. Opa, mas fez cocô. Opa, tem que dar de mamar. Opa, a criança pulou em cima de ti. Opa, não tem. Não tem como manter os limites do ambiente para tu manter o teu hiperfoco. Isso Falei aí. bonito? Falou bonito. É bem isso, né? Então, é um dos exemplos, né? E daí, claro, olhando para a minha história, eu vejo os momentos que eu me desorganizei mais e os momentos que eu tive mais organizada. Né? Então, a questão dos recursos que a gente vai criando durante a vida. Né? Então, assim, eu anoto as coisas, eu tenho tudo que é tipo de post-it no meu consultório e em casa. Para não esquecer de nada. Sim. E o que acontece às vezes? Eu encontro um post-it perdido, anotado alguma coisa, e eu não lembro do porquê que eu anotei aquilo. Também acontece. Né? Isso os comediantes aqui tem uma coisa muito parecida, assim, que é de anotar a ideia de piada. Anota no post-it. Aí, de repente, tira do bolso o papel que diz cebola. Em algum momento, uma cebola fez algo muito engraçado, mas depois não dá para lembrar o que é. Basicamente. Então, assim, e eu vejo, por exemplo, um dos meus recursos é, sim, o papel. Eu uso agenda eletrônica no celular, mas eu preciso do papel para rascunhar algumas coisas. Porque tu já entendeu os teus limites o dessa meu questão, funcionamento. né? Terapia, eu brinco, né, falando sempre, gente, eu sou a prova viva que terapia dá certo. E a questão do entender os limites é que, tanto para quem tem transtorno quanto não tem, hoje em dia, é que é algo que a sociedade ainda luta muito na sociedade, né? Porque o que a gente comentou sobre como hoje ainda tem bastante preconceito com os transtornos, mas ainda é um argumento quando não se consegue se adaptar aos ambientes, às vezes porque eles são tóxicos ou porque eu não estou no ambiente que eu deveria estar. Só que mesmo assim, eu não tendo transtorno não quer dizer que eu deveria ser funcional em qualquer ambiente, porque eu tenho os meus limites. Cada um tem seus limites, né? Então, acho que esse aprendizado é que todo mundo pode levar, tendo ou não um transtorno, porque a atenção é difícil de manter por diversos aspectos, né? Então, buscar entender os próprios limites para conseguir funcionar o melhor possível dentro do ambiente que tiver. É isso? Então tá, vamos terminar assim, né? Porque tá bonito. Gente, salva de palmas, muito barulho para as convidadas, Nadab e Vivian. Muito obrigado. Antes da próxima entrevista, eu gostaria que vocês recebessem com muitos aplausos ele, que parece muito maconheiro, mas não é, o Wellington Lescano, por favor. Um brinde, parabéns aí, seu arrombado. É muito legal que estava falando aqui sobre TDAH e psicólogas e tal, e tu trouxe a galera do Divertidamente, né? Tem o azul, o vermelho. Eu queria ver se tinha algum roxo, um verde. O verde não veio, ele está com nojo. E aí, eu posso ficar aqui, tá bom? E falando nisso, já que tá falando de droga, tu não vai falar do teu aniversário do ano passado? Eu só queria constranger ele o máximo. Minha mãe tá na plateia, né? Então... Hã? Minha mãe tá na plateia, né? Minha sogra tá aí? É muito difícil vir falar minhas bobagens depois que o Squirtle e o Charmander estavam aqui falando de um assunto muito sério. O Squirtle é o azulzinho, tá? Mas não o azulzinho, tá, senhor? É um outro azul, tá? Que a gente... próximo assunto é bullying, tá? Não, tá. Eu achei que hoje seria um evento importante, é o aniversário é um cara que eu gosto, mais ou menos.
E eu até cortei o cabelo e fiz a barba para vir aqui, achei que ia ser legal, então eu queria fazer, olha assim, ó, cortei o cabelo, gostaram? E aí o barbeiro é meu amigo, ele falou assim, não, cara, tu vai sair daqui, vai parecer uma celebridade. E ele conseguiu mesmo, eu pareço a beisola do OnlyFans. Ou só o beisola original, não precisa nem ser o do OnlyFans. Tá, eu preciso dizer uma coisa, eu preciso mesmo falar assim, eu sou judeu, eu só precisava realmente falar isso. Era isso, obrigado. Não, eu preciso explicar isso, eu sou judeu, tá, mas eu não sou do tipo judeu que é dono de banco, assim, eu sou o judeu que o banco é meu dono, eu sou um outro tipo. E eu moro em Garibaldi, né, não sei quem sabe, eu moro em Garibaldi, e que estranhamente é uma cidade que tem um trem que sai fumaça. Então eu acho aquilo estranhamente familiar. Todo mundo fala, né? Realmente, Garibaldi é uma Europa no Brasil, é a Europa dos anos 40. Na minha rua tem uns 6 nazistas, assim, é tranquilo. Eu acho eles tranquilo. Vai piorar. Eu tô morando em Garibaldi, é bem legal, assim, mas tem umas coisas que eu não me adaptei ainda a Garibaldi. Por exemplo, a primeira coisa que chegaram para mim e perguntaram assim de que família tu é? Nem bom dia, nem oi. A moça, assim, de que família tu é? Eu falo, moça, eu quero esse salgado. Assim. Aí eu só queria falar assim, meu sobrenome é Hitler. Só para deixar esse clima. Aí eu pensei sobre Garibaldi, eu pensei, cara, se o meu sobrenome fosse Hitler, cara, eu ia ter uma estátua minha lá. Ia ter um bairro, sei lá, o Desvio Hitler. Ia ter a vinícola Hitler, né? Assim, achou que os baianos eram o suficiente? Aí, eu sempre falo, minha piada favorita, só falo para não esquecerem. Eu gosto muito de Garibaldi, eu gosto mesmo de Garibaldi. Eu acho que é uma cidade que, assim, eu nasci em Santana do Livramento, então eu vim da fronteira, então tem uma cultura muito diferente sobre de onde eu nasci e onde eu estou morando agora. Por exemplo, a galera é muito bonita em Garibaldi. Vocês daqui da região da Serra, vocês são muito bonitos. De nada. Aí ela fala, eu sou de Florianópolis. Aí, não. Brincadeira. E é muito bonito. Eu lembro que eu tinha um problema com a minha ex-namorada, no caso, porque os caras vinham no Instagram e davam em cima dela. Era tipo uns caras alto, barbudo, forte, lindo, assim. E eu morria de ciúme, né, porque eu queria que eles dessem em cima de mim. E a galera em Garibaldi, ela tem muito dinheiro. Ela gasta dinheiro, ela consome, ela sempre está comendo fora, os negócios assim. E tem muito dinheiro para gastar. E tem gente muito rica em Garibaldi. Em Livramento, quem é rico tem tipo uma casa de material. Se chega de Celta, fala assim, vendendo droga, né? Um Corsa sedã. É o traficante da cidade. Ele tem um Corsa hatch. Não, brincadeira. Tá. E aí, onde eu tava andando, TDAH, né? Aí eu tava andando na rua com um amigo meu e aí tinha dizia assim, buffet livre, R$29,90. Comentei com o meu amigo, 30 pila. Em Livramento não tem isso. E aí o cara falou assim, não tem o quê? Buffet? Eu falei, não, ninguém tem R$30. Mas, assim, eu falo, assim, critico, zoo o Garibaldi, mas eu gosto muito de morar lá, porque é uma cidade muito segura. Ela é muito segura mesmo. Tipo, eu já fui assaltado em Caxias, tá? Eu já fui assaltado em São Paulo. Eu não imagino sendo assaltado em Garibaldi. Um cara chega para mim e fala assim, sai do alto, nenê. Eu vou te atirar um grosso ali. Então... Assim, tá, não é italiano, pode ser alemão. Tenho muito medo. Mas, não imagino o cara assim, eu vou te fazer uma chimia. Então, eu acho que é uma questão de vocabulário. Eu tenho uma amiga que ela estava ficando com um garibaldense e... não sou eu. E aí ela falou assim...
eu tava ficando com esse cara e aí eu pedi para ele falar uma coisa mais, para ele me xingar na cama, aquele negócio mais, né, assim. Ele olhou, no meio do ato, ele chegou para mim e falou assim: vai, cachorra. Aí só achei que quebra o clima um pouco, né? Mas tem uma mina, amiga nossa, né? Tipo, amiga nossa! Ei, não, amiga... Não, ela... É que eu fico muito familiarizado com vocês. Tá, ela faz OnlyFans, tá ligado? Assim, sabe? Senhor OnlyFans é quando a menina tira foto nua e vende as fotos nuas. Eu passo o contato pro senhor. Ela vende OnlyFans e tal, ela é famosa na cidade e tal. Só que ela tem muito o sotaque do interior de Garibaldi. Muito! Um amigo meu ficou uma noite com ela e tal. E ele contou pra mim, falou... Eu perguntei assim, falei assim, tá, Paulo, seguinte, me responde só uma coisa que eu não vou... Aí ele falou, sim, ela falou o que tu tá pensando. Eu falei, eu não sei o que tu acha que eu tô pensando. Ela, sim, ela tava gemendo, ela... Ai, porco dio. E eu me despeço com essa aí. Eu sou o Hélio Lescano, muito obrigado pela atenção de vocês. A gente utiliza muito, para fazer comédia, a gente observa o mundo. A gente observa coisas do mundo. Né? O que eu observo do mundo quando eu vou fazer minha comédia? Observo que o mundo hoje está muito dividido. Nem chegou a piada ainda, mas você vê que a pessoa já captou. A gente tem que escolher lados o tempo todo nesse mundo atual. Eu tenho que escolher se eu sou de esquerda ou direita. Eu tenho que escolher se eu gosto de iPhone ou de telefone ruim. Né? Eu tenho que escolher se eu gosto de gato ou de cachorro. O que é uma dicotomia ridícula. Eu adoro essa piada só para falar de dicotomia. Mas é ridículo ter que escolher. Porque cachorro é muito melhor, né? Como companhia, gente, vamos se limitar a quantos animais estão vivos. Cachorro é bem mais legal, né? Né? Alguém discorda? Quem discorda aí? Quem prefere gato? Levanta a mão. Cara, geralmente eu falo sempre minoria. Vocês estragaram a piada agora, porque... Mas geralmente é minoria, tá? Que prefere gato. Porque gato, eu vou falar uma coisa pra vocês. O cachorro, além de ser a companhia mais legal, ele é mais útil. Eu sim. Tu tem gato, né? É. Então, cachorro tem cachorro que é treinado, gente, para ajudar pessoas que têm ataque epilético. Cachorros são mais legais. Mas eu não vou falar sobre isso sozinho, tá? Eu vou falar de uma pessoa que concorda tanto com isso, que trabalha com umas 12 ONG diferentes. Ela ficou tão nervosa que ela derrubou o copo agora. Tá, vamos receber no palco agora, finalmente, a próxima convidada, Regiane Heck, por favor, venha para o sofá. Tem o microfone aí? Tá ligadinho? Alô? Tá funcionando. Regiane Heck, primeira pergunta. És parente da Ana? Não. Olha, quem me segue no Instagram, que não é daqui, muita gente acha confuso esse negócio, né? É verdade? Acha que tu é um bairro. Não, é que tu fala... Não, pessoal, tem um cachorro perdido em Ana Rec, mas... Está perdido na... Calma, vamos chegar nos cachorros perdidos ainda. Só um pouquinho. O pessoal fica atrapalhado, né? Como é que tem um bairro, um lugar com... por causa do teu nome. Claro. Acha que é a Regiane Heck, aí vai ter a Regiane Centro, a Regiane Lourdes. A Regiane Risso. A Regiane Risso e a Regiane Hitler, né? Isso. Mas ele estava falando de Garibaldi, eu nasci em São Marcos. Tem a Regiane Garibaldi também. É igual. Nasci em São Marcos, é igual. É igual a Garibaldi? Igual a Garibaldi. Então não precisa ir para nenhum dos dois. Então, Regiane,
Acho que o pessoal já entendeu que você tem alguma relação com cachorros. Sim, vários. Inclusive, por isso que esse bichinho está aqui, tá? Eu quis representar. Nossa, notei de cara isso. Né? Ele precisa de um lar, tá? Aham. Ele está sendo rejeitado porque ele é deficiente. Então, Regiane, explica um pouco pra gente. Eu apresentei para todo mundo que viu as chamadas aqui, que você era uma ativista da causa animal. Isso. Então, qual é o seu trabalho? Meu trabalho é juntar dinheiro para ajudar quem recolhe bicho. Resumindo, né? Porque quando a gente pensa em proteção animal, a gente pensa logo assim, é a velha dos gatos, né? Aí a gente pensa assim numa mulher com uma casa suja com 35 gatos lá, né, mijando e cagando. Ou então a gente imagina aquela mulher cheia de cachorro, né? É sempre assim, né? Aquela mulher cheia de cachorro, meio louca, que fica recolhendo bicho, recolhendo bicho, recolhendo bicho. Então, E não é isso? Não, tem, mas Tem não. também. Tem também. Um dos seus trabalhos é ajudar essas senhoras. Tem todos os modelos de pessoas. E quando eu É bem inclusivo. quando eu pensei em trabalhar na proteção animal, eu sabia que eu ia ficar velha, mas eu não queria ficar a velha dos gatos, ou a velha dos cachorros, né? Eu queria ajudar de um jeito que eu não ficasse louca. E a gente acha engraçado, mas a proteção animal é uma coisa que adoece as pessoas. É bem né? estressante. Adoece. É uma coisa muito desgastante, a gente vê muito sofrimento e tal. E eu queria trabalhar de um jeito que eu fosse capaz de lidar sem adoecer. Porque eu vi pessoas adoecendo. Eu vi pessoas se envolvendo tanto que perderam família, amigos, dinheiro, sanidade. Até TDAH pegaram. Pegaram, inclusive, dos cachorros. Dos cachorros. Tu adota um cachorro apocalíptico. Minha cachorra não consegue ver um filme até o final nunca. Tu adota um cachorro apocalíptico e pega o TDAH dele. Mas aí eu pensei assim, o que eu posso fazer que eu tenha capacidade de fazer sem ser aquela parte mais árdua que eu não sou capaz, né? Eu não saio de madrugada recolher animais, eu não lido com maus tratos. Se alguém me mandar uma foto de um animal maltratado, vai arrumar uma inimiga, porque eu sei o meu limite, né? Eu estabeleci o limite do que eu posso fazer. E aí eu pensei, apesar de ter sido professora a vida inteira, né, eu sou uma pessoa empreendedora. E aí eu comecei a criar coisas e juntar pessoas para ajudar. Aí eu criei um sebo. Professor, né? Tem tudo a ver com livro. Eu criei um sebo que eu chamei de Livro Bom para Cachorro. O nome é sugestivo. E eu vendo livros universitários, que eu roubei de todos os professores que eram meus colegas, né? E eu intimei eles a doarem para mim. E muita gente acabou doando livros, e eu vendo esses livros no Instagram, no Facebook e no estante virtual. E aí eu comecei com o dinheiro dos livros, ajudar pessoas, né? E daí eu comecei a prestar contas, contar onde eu gastava o dinheiro. Então, eu faço uma prestação de contas mensal e conto lá, R$100 para o tratamento, para a internação da gata Juliet, da dona Tereza. Então, quem colabora contigo sabe exatamente para onde o dinheiro está indo. E daí as pessoas ficam felizes de colaborar, porque elas sabem assim, que livro é um negócio complicado de doar, né? Porque já houve complicações nessa área aqui na cidade, né? Sempre tem, né? Pessoas que usam uma causa para, no fim, se beneficiar. É pouco, mas já teve, então, já aconteceu. Quando tem alguém que realmente diz, não, pessoal, assim, você vai ajudar, cada centavo está contado e mostrado aqui, tem confiança que realmente o que importa é a causa. Aí eu comecei a ganhar livros, e hoje a minha garagem é cheia de livros, a minha casa é cheia de livros, a casa da minha mãe é cheia de livros. Vamos ler, pessoal, tá difícil, hein? E os vizinhos não gostam de mim, porque a minha garagem é cheia de livros e de outras coisas. Mas o que teus vizinhos também com tua garagem? Porque é uma garagem de condomínio, né? Então parece um brick, né, na minha garagem. Aí eu não sou uma pessoa muito simpática lá. Mas, né, não tem cachorro. Tem cachorro e livro. Aí depois eu comecei a juntar tampinha. Todo mundo aqui já deve ter juntado tampinha, já deve ter visto. Deixa eu perguntar uma coisa. Gente, levanta a mão aqui quem já juntou tampinha para doar em algum lugar. Mantenha a mão erguida quem sabe o que se faz com as tampinhas.
Tá, foi quase todo mundo, mas... É que é raro descobrir que as pessoas doam e não sabem o que acontece com as tampinhas. Eu achava que era uma coisa muito louca, assim, que a Regiane mesmo fundia as tampinhas, fazia coisa. Mas não é o caso, né, Regiane? É uma parceria. Não. Aí, na verdade, assim, um dia uma aluna que fazia doutorado, ela me disse assim, prof, vamos começar a juntar tampinha. Tem uma protetora da região metropolitana que ela junta tampinhas, vende e com o dinheiro ela ajuda os resgatados dela. E aí a gente começou meio assim, eu e ela juntar tampinhas, aí a técnica de laboratório lá, que trabalhava comigo, também começou a juntar, aí umas outras alunas de mestrado e doutorado lá começaram, e aí aquele negócio foi crescendo, 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 e isso foi em 2015, né? E virou uma ONG, que chama Engenharia Solidária, né? Porque eu trabalhava como professora dos cursos de engenharia na época. Mas não é um projeto da instituição de ensino, nada, né? Apesar de que eu fazia tudo lá. Só para o pessoal entender, então o teu background é de engenharia, né? Eu sou engenheira química de formação. Durante anos ela deu aula, né? E daí, quando você não deu certo, eram duas opções, ou abrir ONG ou ser Uber, né? Decidiu ajudar os animais. Isso, mais ou menos. E aí, daí a gente começou... ajudava os alunos, eu sei, que era praticamente uma ONG. E daí eu comecei... Eu juntava tampinha, aquele negócio foi crescendo, então a gente formalizou, hoje a gente tem uma ONG mesmo, tem uns 40 voluntários, a gente coleta 3 toneladas por mês de tampinhas, né? Hoje eu não sou a velha dos gatos, eu não sou a velha dos... Quanta tampinha é isso? Vocês já pesaram uma tampinha? É muito pouco, né? Você não precisa, porque você sabe que ela é pra caramba, né? Um saco de ráfia desses, assim, né? Cheio de tampinhas, vai pesar uns 5 quilos. Nós recolhemos 3 toneladas por mês. Na cidade, E dá de comer para os cachorros, é isso? Daí a gente pega... Não é isso? Cachorro come... Não é isso? Cachorro come tampinha? Sim. Aí a gente recolhe na cidade inteira, a gente tem equipe... Só porque eu preciso ligar para um veterinário, porque se cachorro não come tampinha, tem um problema lá em casa, eu não estou sabendo. Não come. Continue. A gente recolhe as tampinhas, a gente leva para o nosso pequeno depósito que a UX cedeu, de tanto eu pedi, eu trabalhava lá, né? Daí eu fui insistindo e tal, daí ganhei uns espaços lá, e daí a gente faz uma triagem, porque vem muito material indevido e tal, e de lá isso é vendido, né? Para empresas que fazem caixas, essas caixas tipo engradado, caixas de frutas. O cachorro come a caixa. Não, come o que está dentro da caixa, normalmente. Então é isso. Faz a caixa, põe a ração dentro da caixa. É isso ali. E daí, aí alimenta os cachorros. Daí a gente vende e com o dinheiro a gente compra a ração. Então, a gente vende mais ou menos 3 toneladas e isso rende 1,5 toneladas de ração. Então, se você entrega... Então faz ração com a tampinha. Aí, se tu entrega 1 quilo de ração, 1 quilo de tampinha, tu está doando meio quilo de ração. Faz essa conta, né? Ração de cães e gatos, né? Em média, assim. E aí a gente começou a pensar assim, mas a gente precisa juntar dinheiro para castrar, porque a castração é um problema, é ninhada abandonada, é um sofrimento a mais e tal. E aí a gente começou a coletar resíduo eletrônico, né? Aí a gente faz uma coleta a cada 2 meses, em parceria com uma empresa. A gente só trabalha com empresa. Você estava lá um dia assim, não gosta mais de tampinha, resíduo eletrônico. Agora vamos com essa assim. Não, a gente continua com as tampinhas. Continua com a tampinha, não para. E a gente coleta resíduo eletrônico a cada... Onde que veio essa ideia? Por que surgiu? Agora resíduo eletrônico. Eu inventei. Tu inventou? Eu inventei. Então foi literalmente o que eu falei. Falou, não, agora vai ser resíduo. Não, é porque um dia a gente recebeu umas tampinhas num evento lá nos pavilhões da Festa da Uva, e quem deu a carona para as tampinhas de lá até a UX foi uns caras que tinham uma empresa chamada Ambi, que era a Ambi é uma empresa
de reciclagem de resíduos tecnológicos. E daí eu pensei, cara, se a gente junta tampinha, que é lixo, será que não dá para juntar resíduo eletrônico? Aí eu fui falar com ele, e ele disse, não, mas a gente não consegue pagar quase nada, não sei o quê, não sei o quê. Aí eu insisti um pouco e a gente começou a fazer. Nós começamos a fazer em 2019. Nós fazemos a cada 2 meses, em parceria com a rede de postos, sim, porque a gente não tem onde armazenar. E a gente não faz nada com o resíduo. A gente simplesmente na hora já coleta e já manda para a empresa. Então, o nosso trabalho é só chamar a sociedade para entregar o resíduo eletrônico. E Ou seja, vocês não fazem quase nada, assim. Não, a gente só chama. Só chama. Vem, põe aqui e pega os créditos. Isso ali. E é uma coisa legal, assim, porque as pessoas têm pena de dar as coisas. Tem pena de dar uma coisa que ela acha que vai consertar, porque ela ainda acha que tem salvação e tal. Ela tem pena de jogar no lixo. Carregador de Motorola, 2003. Isso. Eu ainda vou usar. Tem um rádio que a pessoa acha que vai consertar, né? E aí as pessoas começaram a doar e a gente arrecada. Quando a gente arrecada pouco, é 1 tonelada. Quando a gente arrecada muito, é 3 toneladas. E isso, daí ele nos remunera pela quantidade. Alguns materiais, assim, ele paga um pouco diferenciado e tal. E aí direciona para E a gente paga a castração com esse dinheiro. Daí, como a gente começou a fazer isso, a gente começou a levar coisas para vender. Levava planta, levava para vender onde? Lá no dia que o caminhão estava arrecadando as coisas. Nós começamos... Virou um camelô mesmo, então. Daí virou camelô. Aí agora a gente participa de feira. Aí a gente, então, participa da Feira da Maesa, da Feira Vegana. Aí... Mas tudo isso que vocês inventam, o foco é sempre ajudar... Tem essas causas. Ajudar bicho, né? Então tem castração e tem comprar ração. São dois os focos, né? Dinheiro das tampinhas, a gente dá 1,5 tonelada de ração. Porque tampinha vira ração, você já aprendeu isso. Dinheiro dos eletrônicos e das vendas, a gente paga castrações. Eu sou engenheira e capricorniana. E com ascendente em virgem. Então, eu sou uma pessoa assim... Vocês não sabem o que isso significa? Eu não tenho TDAH, tá? Eu não tenho ansiedade. Então, assim, a gente não se endivida, a gente é uma ONG que a gente quer... Achei engraçado, do nada ela falou isso. Mas porque, assim, tudo que a gente vê das ONGs, é triste ver, porque, assim, as ONGs estão sempre mendigando. Quem lida com bicho está sempre pedindo dinheiro, né? Porque é um buraco sem fundo, é difícil... tudo. Então, quando a gente recolhe um animal ou alguém pede ajuda, o animal está lá estrupiado, precisa de cirurgia, precisa disso. E precisa de dinheiro. Porque existem diversas ONGs com atividades diferentes, né, para quem ajuda animais. Então, existem essas em que estão ali para pessoas que não têm condição financeira, mas precisam cuidar do animal, precisam de um tratamento, então eles vão lá e auxiliam. Né? Então, essa é uma das fontes. E tem gente que abusa disso. Mas não é comum. Não é comum? Não é comum. Teve aqui em Caxias 2 casos assim, de gente que fez malversação de fundos. Não, eu estou falando das pessoas que pedem. Que pedem. A pessoa compra um shih tzu e vai pedir uma castração de graça. Tem cara de pau, tem. Eu trouxe a Regina só para tocar nesse assunto, assim, entendeu? Pessoa que compra cachorro. Não precisa, né? Eu não ajudo. Tem tanto cachorro para adotar por aí. Eu não ajudo. Tem gente que tem shih tzu porque recolheu, porque não sei o quê e tal. Aí tudo bem. Mas assim, eu não ajudo. Por quê? Então tu faz diferença para os animais. Tu tem preconceito com cachorro de raça. Não, tem preconceito com gente que compra. Tá? E pede ajuda. Isso. Porque assim, gente, eu tenho R$100 e tenho 20 pessoas que precisam. Por que eu vou dar esses R$100 para a pessoa que comprou um cachorro? Eu vou dar para aquela pessoa que juntou o cachorro atropelado e que ninguém deixou o bicho agonizando. Então, eu não tenho dinheiro para todo mundo, então eu escolho para quem doar, né? E eu dou para quem adota, né? Para quem recolhe, para quem precisa, né? Todo mundo precisa, mas eu dou para aquelas pessoas que pegam os animais sem escolher. Porque me diz uma coisa, a visão que eu enxergo da responsabilidade que o ser humano tem com o cachorro hoje em dia, que foi algo que
A gente domesticou esse animal, tornou ele dependente da gente. Ou seja, os cachorros hoje eles não têm habitat natural. Eles precisam que a gente cuide deles. Né? E tem... Ok, existe todo um mercado de cachorros de raça e cachorros são vendidos, mas ao mesmo tempo tem milhares que estão nas ruas e que estão aí e que eles precisam que alguém cuide deles. Então é uma responsabilidade ética, eu enxergo, e é por isso que eu quis trazer a Regiane, porque essa causa é importante para mim por causa disso. Que a gente tem que cuidar desses bichinhos, que é uma coisa... deve ser importante para todo ser humano. E além desse... Mas vamos falar das tampinhas? Microfone. A questão é assim, então, o que eu pensei é sempre fazer um trabalho que a gente possa ser bem responsável, né, ter grana para ajudar, não se endividar, né? Separar o que é da ONG e o que é teu, né? Sim, isso sempre, né? A ONG tem... Tem gente que se perde, quer muito ajudar e se põe o próprio nome no negócio, e aí, meu querido, aí então, mas assim... tem que ter uma organização. A ONG tem conta... tem figura jurídica e tal e tal. Os outros projetos meus, não, eles caem na minha conta. Tá? Que é... Mas eu presto contas todo mês, então eu planilho tudo e tal. Eu não consigo abrir uma conta pessoa jurídica para projetos como o Livro Bom para Cachorro. Não consegue. Eu teria que criar um MEI daí, né? Criar uma figura jurídica para poder separar. Né? Então, eu não fiz isso. Então, tá. Então, para as pessoas saberem, as pessoas saírem daqui estão interessadas no que você está falando hoje. Então, seguir engenharia... Será que estão? Alguém está? Então, engenharia solidária, né? Tem o perfil da engenharia solidária. Isso, o perfil do Livro Bom para Cachorro, o perfil da Cabrita Vende. A Cabrita Vende, a gente falou da Cabrita Vende. Eu tenho uma loja. Não é só cachorro nem gato, tem cabrita também. Eu tenho uma loja. Eu já recebi muita mensagem perguntando se eu vendo cabrito. Não, é a cabrita que vende, tá no nome, caramba. Cabrita vende. Cabrita era uma cadelinha que eu adotei, que ela não tinha metade do maxilar, né? E ela não tinha nenhum dente. Ela foi abandonada com bicheiras na boca, né? Com miases. E tiveram que operar e tirar um pedaço da boca dela até o osso, né? E daí eu adotei ela e botei o nome de Cabrita. Então, eu criei uns projetos com o nome dela. A Cabrita Vende, que eu comecei a vender coisas diversas. O que eu vendo? Eu já vendi porta de garagem, corrimão de escada. A Cabrita Vende. Eu só não vendo coisas que tem que experimentar. Tipo assim, calçado, roupa, drogas. Drogas também não. Não. Nada. Também não vendo xerox de livro, tá? Não pode. Porque não pode. Só 30%. Drogas também não pode, xerox de livro também não pode. Tu vê, né? As pessoas têm seus coisa. limites, né? A gente estava falando antes. Drogas e xerox de livros, é isso. Fora isso, galera, tá liberado no Cabrita. Aí eu vendo várias coisas que as pessoas me dão. Tá? Me dá uma panela de pressão boa, eu vou vender, entendeu? Me dá sei lá... O que tu contou que foi algo que tu achou que nunca ia vender? Tu não sabia nem o que era? Que era um painel? Eu vendi um teto solar de Scania. Como que isso foi parar na tua mão? Como é que eu fui? Isso foi bem legal. Tem uma moça que trabalha numa empresa ela trabalha numa empresa essas de armazenamento, sabe? Essas empresas que fazem guarda-móveis, né? Então, o pessoal que vai fazer mudança coloca lá a mudança até comprar casa, até alugar e tal, e depois leva a mudança. E daí, quando as pessoas vão tirar as coisas, elas decidem que elas não querem aquelas coisas. Isso aqui eu não quero. Tu tem para quem dá? E a moça diz, eu tenho. Aí ela e o marido vêm lá em casa e me trazem assim milhares de coisas diversas, né? Inclusive teto solar de Scania. E daí eu vendi, ganhei R$150 ainda nesse teto solar de Scania. Tá. Consegue vender ingresso de show? Será? Acho que não sei, não tentei. Regiane, a gente deu toda essa volta porque, na verdade, tem só um assunto que interessa, que se chama Joaquim. Aham. Quem sabe quem é Joaquim? Levanta a mão. É um cachorro. É. Tem vários, né? Aí seria a bode.
Cabrita já morreu, mas eu tive muitos. Então, Joaquim... Tá, para começar, é um dos teus cachorros, né? Isso. Quantos são no total? Hoje 5. Passaram por mim muitos. Já cheguei, o máximo que eu tive foram 7. Por que passaram muitos? Porque eu adoto cães idosos, né? Eu adoto cães idosos e com deficiências também. Então, eu tive cães que ficaram comigo 4 meses, 6 meses, porque eles já tinham tumores, já eram bem velhinhos, né? E aí acabaram morrendo. Então, a rotatividade, às vezes, é um pouco alta, né? Isso é uma forma de realmente ajudar, porque a gente... como antes a Débora fez a provocação, que um animal não é para ser útil para a gente pega um animal para ele ter essa função de companhia e conseguir fazer isso. Não, eu vou cuidar desse animal, eu vou prestar esse serviço para ele ter um fim de vida decente. Isso é muito difícil, porque a gente quer um bichinho que seja bonitinho, que seja ativo, para ser divertido, e cuidar do bichinho até o fim de vida não é muita gente que faz. A ideia é adotar animais que ninguém adota, que ninguém quer. Né? Aqueles que sobram. A Débora, né, adotou o Lescano por causa disso. E a gente estava falando de cannabis antes. Também foi por causa disso. Eu falei que dá para convidar uma veterinária, que é a veterinária Janaína, que ela... É maconheira. Ela é naturalista e tal, e ela receita óleo de cannabis para algumas doenças de animais. Eu tive ela não foi com ela que eu tratei um cachorrinho meu. Eu adotei um poodle de 19 anos, cego e com uma demência grave, que vivia acorrentado num porão. Eu adotei ele viveu ainda 2 anos e 2 meses comigo. Qual foi o nome que você deu para ele? Vovô. O vovô. Imagina um poodlezinho velhinho, óbvio que é um vovô. E os poodles são eternos, assim, eles vivem muito, né? E daí, quando eu adotei ele era... Eu disse que eu não sou ansiosa, mas eu tive uma crise de ansiedade, porque ele tinha uma demência grave, ele latia absurdamente, ele não dormia e tal. Aí eu levei na neurologista e, depois de um tempo, eu comecei a tratar com óleo de cannabis, comprava legalmente de um instituto em Campinas. Sim, claro. De um instituto em Campinas, e daí eu tratei ele e ele melhorou muito com óleo de cannabis. Mas ele só me reconheceu, eu acho que nos últimos 6 meses da vida dele. Depois de tanta maconha, conseguiu finalmente. Porque, como ele tinha uma demência grave, ele não interagia, né? Ele era um cão assim, agitado e tal, e ele não interagia. E daí, nos últimos 6 meses, que ele ficava no meu colo e ele se recostava e ele levantava a cabeça para me encontrar, né? Foram assim pouquíssimas vezes, assim, bem no fim, que ele começou que eu notava que ele se acalmava, né, quando estava comigo. Mas uma dúvida, tu conseguiu se apegar a ele igual aos outros cachorros, ou para ti era uma coisa... Mais. Não, eu sei mais. que... Mais? Mais. O afeto, acho que os psicólogos e psicólogas podem dizer, o afeto vem do cuidado, né? O afeto a gente constrói com o cuidado, né? Quando a gente cuida, a gente gera uma afeição. Então, quando eu cuido, eu realmente tenho um amor assim bem grande. E, ó, a gente começou a falar antes, entre todos os bichinhos que a Regiane cuidou, tem o Joaquim, que ele tem um lugarzinho especial, porque além dele ser influencer, né? Porque a gente diz que a Regiane tem 68 mil seguidores, não. O Joaquim tem 68 mil seguidores, né? Porque um vídeo de vocês foi compartilhado, né? Quem compartilhou esse vídeo? Foi o padre Fábio de Mello. Aí teve uns globais que compartilharam também, ninguém me deu crédito, tá? Aí é que tá, aí que vocês veem a importância. Ninguém deu crédito. Compartilharam o vídeo, aí vocês descobrem, eles só que baixaram e postaram, não marcaram ela, não.
E aí, depois de um tempo, as pessoas dizem assim, agora eu te achei, eu te vi lá no perfil tal. Pensa, se Daí eu tivesse descobri- sido, tava com milhões de seguidores. Sim, se Pensa tivesse... quanto o bichinho podia ter salvado já. Mas não ganhei nenhum dinheiro com o Instagram até agora. Ah, eu também não. Eu só ganhei... Eu tô tendo que vir aqui para um quarto para tentar ganhar dinheiro. Eu só ganhei limpeza de sofá até agora. Eu não ganhei nem isso, então... Porque eu tenho uma empresa... eu ganhei uma dependência química só. Mas então, Regiane. Regiane começou, então, foi engenheira química durante anos. Depois, então, com todos os seus conhecimentos, viu o potencial para conseguir transformar várias coisas diferentes em ajuda para os animais. Desde tampinha até teto solar de Scania, vira ração. Então, engenharia química estuda isso, como transformar coisas em ração. É isso que basicamente. eu estou ainda precisando de esclarecimento. Tá, então, mas assim, a gente vai marcar uma outra reunião para você explicar isso, porque eu acho que o pessoal aqui já entendeu, eu só que não entendi como que tampinha vira ração. É tudo... Não é pet. Não é pet, é PP, é polipropileno. É THC. Então, Regiane, quer dar mais algum recado para a galera sobre as ONGs, para seguir? Quer dar um agradecimento? Quer falar de mais algum dos bichos? Quer contar piada? O que eu quero falar? Que eu quero falar o seguinte, que a gente tem que parar de olhar para os animais como se fossem seres a nosso serviço, né? Não só cães ou não só gatos, né? A gente Cabritas também. Cabritas, todos os animais, tentar olhar para os animais como se fossem, como eles são, na verdade, nossos companheiros de jornada. O planeta não é nosso, o planeta é de todos, inclusive deles, e a gente tem que respeitar os espaços deles, a gente tem que respeitar quando eu não uso eles como alimento, mas 99,9% das pessoas usam. Respeitem esse momento. Façam como os índios faziam, né? Comam com parcimônia, agradeçam, tenham respeito pelo ser, né? Tenham respeito pelo ser, que eles não vieram para nos servir, eles vieram para dividir o planeta com a gente, né? E nós os escravizamos, infelizmente. Né? É isso. Muito obrigado, Regiane. Só para quem não entendeu, quando ela falou comam com parcimônia, parcimônia é um tempero, tem lá no Jimmy. Pessoal, então o programa está chegando ao fim. Adoro. Gente bem treinada. Como eu disse antes, isso aqui é o que eu tinha visualizado fazia um tempão. E eu não classifico exatamente como um sonho, porque, e agora eu acho que vou parecer um pouco coach, assim, mas essas coisas que estão relacionadas ao que eu trabalho sempre, eu não vejo como sonho, sim como objetivo. Então, fazer um talk show era algo que sempre foi um objetivo. Não é um sonho, porque um sonho, para mim, é aquela coisa que, cara, se algum dia... Tipo assim, um sonho, para mim, cara, se eu fizer um dia stand-up em Nova York, junto com as galera de Nova York... As galera boa de Nova York, entendeu? É coisa que, cara, talvez algum dia, mas aqui, na cidade, onde tem um lugar agora que a gente consegue, onde tem uma galera, tipo, faz alguns meses que a casa abriu e já, tipo, aumentou 30% a galera que faz comédia aqui. E na questão de sonho, eu queria citar um dos comediantes, que é uma das referências para todos os comediantes, que é o Dave Chappelle. Ele lançou um especial na Netflix faz algumas semanas, se chama Dreamer, Sonhador. E ele é referência para praticamente todos os comediantes, cada um por seu motivo diferente. Para mim, é justamente pela oratória que ele tem. Como eu disse no início, que a fala é a arte que para mim faz sentido. Eu me expresso falando, seja fazendo piada ou seja comunicando. O que ele fala sobre sonho é que, e eu achei realmente inspirador o que ele falou, é que é muito importante você saber quando você está no sonho de outra pessoa.
Isso foi ele que falou, tá? Vai ser bonito, não sou eu que estou falando, foi ele que falou, mas porque é lindo mesmo. E eu achei, cara, realmente isso é muito importante saber quando você está no sonho de outra pessoa. Quando eu estou aqui dentro, tem um quarto, tem um polenta, que é do Diogo, que é do Rui, várias vezes eu estou no sonho deles. Hoje, eles estão no meu sonho. E vocês também. Então, isso, para mim, realmente facilitou muito. Eu sempre acreditei na colaboração, principalmente na arte. Estou há algum tempo fazendo isso e sempre acreditei que era pessoas se juntando e acreditando uma nas outras. Mas esse conceito, para mim, eu acho que é o mais forte que eu consegui compactar, escutar o que o Chapéu falou e dizer, cara, é isso. Tem momento em que não, esse aqui é o meu sonho, e outro momento que eu sonho de outras pessoas. E no momento que você está no sonho de outra pessoa, eu vou dizer, não, eu vou dar um passo para trás, eu vou colaborar com esse sonho, com o que eu tenho. E hoje, isso aqui não é meu sonho, mas é parte do meu sonho, que é de trabalhar com isso. Comunicando, fazendo rir e informando. E esse caminho passar pelo sonho de outras pessoas, que é da galera que é dona da casa, que é do Lescano, que também está há um tempo fazendo comédia, que são das pessoas que foram entrevistadas, que estudam há anos para ajudar pessoas com o seu trabalho, né, seja com a psicologia ou seja com ativismo animal. Então, todos os sonhos aqui se cruzaram. Em um momento, hoje, vários sonhos foram um palco para o sonho das outras pessoas, e vocês estão aqui assistindo, fizeram parte do sonho de todo mundo. Então, muito obrigado.